E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, quero tratar aqui em duas partes, né? Fazer essa primeira parte aqui com esse tema sobre a fantástica fé católica e a Eucaristia, né? Parte um. Para a gente ver o quanto é rico, né? O quanto é rica, né, a nossa fé católica. Muitos católicos não conhecem, né, a fé que professa. Mas, quem sabe um dia, né, a maioria não acorda e passa, né, a defender com mais clareza, né, com mais amor aquilo que professa, né? Porque a gente diz isso no credo, né? Creio na Santa Igreja Católica Apostólica, né? Una, santa. Ou seja, a gente professa que crê nessa fé católica que veio de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Portanto, né, a maioria dos católicos não conhece bem, né, a fé que professa. Eu vou trazer nesse vídeo, né, nessa primeira parte, um texto lá do segundo século, para a gente ver o quanto é rica, né, a nossa fé, o quanto é, né, fantástica, né, a fé católica. Você saber que o que você vai celebrar hoje, né, nesse dia que eu estou gravando o vídeo aqui no domingo, o que você vai celebrar hoje na Santa Missa, é aquilo que era celebrado lá no segundo século, lá no primeiro século, ou seja, é aquilo que a gente recebeu dos apóstolos, e os apóstolos recebeu de Cristo, e Cristo recebeu de Deus. Então veja que ordem rica, né, a nossa fé. Faz toda a diferença, né, você ir na Santa Igreja, né, você participar da Santa Missa, e comungar o corpo e sangue de Cristo, sabendo que não é um símbolo, né? Sabendo que não é uma invenção humana, mas recebemos do próprio Cristo. E nesse texto do segundo século, isso fica muito bonito, né? Não somente a Eucaristia, mas como outros pontos da fé católica. Por isso, né, o título desse vídeo, né, a fantástica fé católica e a Eucaristia, né, parte 1. Esse texto é um texto de São Justino, Marte, do ano 165, né, o ano de sua morte. Portanto, lá do segundo século. Esse texto, né, de São Justino é muito rico. Existem muitos outros textos, né, de muitos outros, né, padres da igreja. Porém, né, nesse vídeo, eu vou utilizar apenas o texto de São Justino, que creio que vai ser muito, né, valioso a gente meditar esse texto. Se você tiver agora se acordando para a fé católica, leia esse texto mais de uma vez, né? Pause o vídeo, tire um print da tela, estude esse texto, né? Leia ele algumas vezes para você ver que a missa que a gente celebra hoje, o rito que a gente celebra hoje, né? As palavras que a gente diz hoje, que o sacerdote diz hoje na Santa Missa, as palavras que a comunhão que a gente faz hoje é a mesma que era celebrada no segundo século. E tem também aquele documento, né, que a gente não vai prolongar nesse vídeo, que é aquele documento, a Didaquê, né, que também tem a celebração da Eucaristia, que é mais antiga ainda do que o texto, né, de São Justino. Então, a gente vê que a nossa Eucaristia, que é a nossa celebração da Santa Missa, é algo que veio dos apóstolos e os apóstolos de Cristo. Vamos lá para o texto. Eu vou colocar o texto na tela para você acompanhar comigo a riqueza que é, né, esse texto de São Justino, né, Marte. Aqui diz assim o texto, né, sobre a Santa Missa. Vai falar um monte de assunto sobre a fé católica. Então vamos ficar atento a esse texto, né, de São Justino. Vamos lá para o texto. Terminadas as orações, damos mutuamente o ósculo da paz. Apresenta-se, então, a quem preside aos irmãos pão e um vaso de água e vinho. E ele, tomando-os, dá louvores e glória ao Pai do universo, pelo nome de seu Filho e pelo Espírito Santo. E pronuncia uma longa ação de graças, em razão dos dons que dele nos vêm. Quando o presidente termina as orações e a ação de graças,
O povo presente aclama, dizendo amém. Uma vez dadas as graças e feita a aclamação pelo povo, os que entre nós se chamam diáconos oferecem a cada um dos assistentes parte do pão, do vinho, da água, sobre os quais se disse a ação de graças, e levam-na aos ausentes. Este alimento se chama entre nós Eucaristia, não sendo lícito participar dele, senão ao que crer ser verdadeiro o que foi ensinado por nós, e já se tiver lavado no banho, batismo, da remissão dos pecados e da regeneração, professando o que Cristo nos ensinou, porque não tomamos estas coisas como pão e bebida comuns, mas da mesma forma que Jesus Cristo, nosso Senhor, se fez carne e sangue por nossa salvação, assim também se nos ensinou que, por virtude da oração do Verbo, o alimento sobre o qual foi dita a ação de graças, alimento de que, por transformação, se nutrem nosso sangue e nossas carnes. É a carne e o sangue daquele mesmo Jesus encarnado. E foi assim que os apóstolos, nas memórias por eles escritas, chamadas evangelhos, nos transmitiram ter-lhe sido ordenado fazer. Quando Jesus, tomando o pão e dando graças, disse: fazei isto em memória de mim. Isto é o meu corpo. E igualmente, tomando o cálice e dando graças, disse: este é o meu sangue, do qual somente a eles deu a participar. No dia que se chama do sol, domingo, celebra-se uma reunião dos que moram nas cidades e nos campos, e ali se leem, quanto o tempo permite, as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas. Assim que o leitor termina, o presidente faz uma exortação e convida para imitarmos tais belos exemplos. Erguemo-nos, então, e levamos em conjunto as nossas preces, após as quais se oferece pão, vinho e água. Como já dissemos, o presidente também, na medida de sua capacidade, faz elevar a Deus suas preces e ações de graças, respondendo todo o povo amém. Segue-se a distribuição a cada um dos alimentos consagrados, pela ação de graças, e seu envio aos doentes, por meio dos diáconos. Os que têm e querem dão o que lhes parece, conforme sua livre determinação, sendo a coleta entregue ao presidente, que assim auxilia os órfãos e viúvas, os enfermos, os pobres, os encarcerados, os forasteiros, constituindo-se numa palavra o provedor de quantos se acham em necessidade. Apologias. Então veja, meu irmão, que texto para a gente meditar, Aqui temos vários elementos, da fé católica. Não sei se você observou nesse texto, mas não fala apenas da mesma Eucaristia que a gente celebra hoje, Mas fala que é celebrado no domingo, no dia do sol, no domingo, veja, no segundo século, E aqui a gente vai montando, a gente vai vendo aqui a falácia, protestante, quando diz que Constantino foi quem estabeleceu, o dia do domingo. Veja, no segundo século, bem antes de Constantino, já era celebrada a Eucaristia no domingo. Então é um texto muito rico sobre a nossa fé católica, sobre esta fantástica fé católica. Primeiro ponto, a gente vê que a Santa Missa, a Santa Eucaristia era celebrada no domingo, Era celebrada no domingo. A gente vê uma coisa maravilhosa que é feita, ainda hoje. Era levada, a Eucaristia para os ausentes, para os doentes, pelos diáconos que eram levadas. A gente vê
a coleta que era entregue, né, ao presidente, que assistia, né, as viúvas, os órfãos, os enfermos, os encarcerados, olha só, os forasteiros, se tornando ali o provedor, né, de quantos se achavam em necessidade. Veja quanto elemento da fé católica. E veja que quando ele se refere à Eucaristia, como é que ele diz, né? Ele diz assim, é a carne e o sangue daquele mesmo Jesus Cristo, né? É a carne, né, e o sangue daquele mesmo Jesus encarnado. Ou seja, é a mesma fé que temos hoje. É a mesma fé que temos hoje. É a carne de Cristo, é o sangue de Cristo. Veja só, já era celebrada, né, essa fé no segundo século. E como eu disse, né, no documento de Daquer, que é como que o catecismo dos apóstolos, também era celebrada do mesmo jeito. Veja que tem um texto aqui que ele diz assim, que recebeu de Cristo, recebeu dos apóstolos, recebeu, né, do próprio Cristo este ensinamento. Assim também se nos ensinou. Você veja que tem um texto que diz isso, né? Assim também se nos ensinou. Ou seja, quem ensinou para São Justino, né? Quem ensinou para aqueles pais da igreja do segundo século? Foram os pais do primeiro século, né? Evidentemente, né? Claramente foram os pais do primeiro século que receberam do próprio apóstolo, aqueles que conviveram com os próprios apóstolos que conviveram com Jesus Cristo. Então veja, né, a fantástica fé católica nesse texto. Falando da celebração no domingo, falando que a Eucaristia é a carne e o sangue daquele mesmo Jesus Cristo encarnado. Veja, eu vou ler esse texto mais uma vez para você entender, né? Ó, porque não tomamos estas coisas como pão e bebidas comuns, mas da mesma forma que Jesus Cristo, nosso Senhor, se fez carne e sangue por nossa salvação. Ou seja, o São Justino está dizendo, ó, da mesma forma que o nosso Senhor Jesus Cristo se fez carne e sangue para a nossa salvação, ele está dizendo que a Eucaristia é a mesma carne e o mesmo sangue daquele mesmo Jesus encarnado. É a mesma carne e o mesmo sangue daquele Jesus encarnado. Isso é, né, fantástico ou não é? Isso era celebrado, a fé que eu e você, católico, né, celebra hoje, era celebrado pelos pais da igreja. Sempre foi celebrado pelos pais da igreja. Isso é fantástico, né? Essa fé católica nossa é fantástica. É a única no mundo. A gente respeita, né, a fé de outras pessoas, mas a fé autêntica, que veio dos evangelhos, que veio da mão de Cristo, do Filho de Deus, é só uma, não tem como negar. É fantástico, né, a nossa fé católica, celebrada dessa maneira. A Eucaristia é a carne e o sangue daquele mesmo Jesus encarnado. Já no segundo século, desde sempre, a fé católica foi assim. Aí temos, né, aqueles que vão dizer, mas o pão continua com a aparência de pão. Sim, o pão continua com a aparência de pão. O vinho continua com a aparência de vinho. O pão continua com o gosto de pão. O vinho com o gosto de vinho. O que muda? O que é que a Santa Igreja ensina? Desde sempre, desde os apóstolos, o que é que eles ensinam? Que toda a substância do pão, toda a substância do vinho, quer dizer que o que muda é toda essa substância do pão se transforma pela ação de graças, pela oração do verbo, como diz aqui, né? Pela oração do verbo, toda a substância do pão se transforma na substância do corpo de Cristo. Toda a substância, né, do vinho se transforma na substância do sangue de Cristo. Isso é o que a igreja nos ensina sobre essa transubstanciação. No texto aqui de São Justino fala sobre essa transformação. Se nutrem nosso sangue e nossas carnes. É a carne e o sangue daquele mesmo Jesus encarnado. Veja, a crença que nós temos hoje não é de hoje, né? Não é de 500 anos, não é de 1000 anos, é de 2000 anos. Aquela mesma crença que os apóstolos tinham, que passaram para São Justino, né? Passaram para os pais da igreja. É o corpo e o sangue daquele mesmo Jesus encarnado, que se encarnou, né, para a nossa salvação. Então a Eucaristia é a mesma carne.
continua com a aparência de pão, continua com o gosto de pão, mas a substância se transforma por completo na substância do corpo e sangue de Cristo. Essa é a beleza da fé católica celebrada, né, há 2000 anos. Veja, celebrada, né, há 2000 anos. E isso não agrada, né, a Satanás. Isso não agrada a Satanás, né, porque essa instituição já tem tantos anos e continua, né, firme e forte com essa mesma fé que recebemos, né, dos apóstolos. Veja, né, falando da Santa Missa, veja, o presidente, né, veja aqui, celebrada no domingo, veja que é levado aos ausentes. Veja nesse texto que diz assim, este alimento se chama entre nós Eucaristia. Olha só, né, este alimento se chama entre nós Eucaristia. Não sendo lícito participar dele, senão ao que crer ser verdadeiro o que foi ensinado por nós. Não é lícito participar dele, senão aquele que crê ser verdadeiro aquilo que é ensinado por nós. Aquilo que é ensinado por nós, que ele fala aqui, quem é? A igreja. Então não é lícito participar deste alimento aqueles que não crê, que é realmente o corpo, né, e sangue de Cristo. Aquilo que Paulo fala aos Coríntios, né? Aquele que come e bebe, aquele que come a carne do Senhor e bebe do seu sangue, sem saber distinguir, sem saber interpretar corretamente, come e bebe na sua própria condenação. Veja, é o que o santo está dizendo aqui, né? O que São Justino está dizendo aqui. Não é lícito participar dele, né, senão aquele que crê ser verdadeiro o que foi ensinado por nós e já tiver sido, né, batizado. Veja que fantástico, né, a fé católica. É ou não é fantástico, né, esse texto de São Justino? Porque não somente fala da Eucaristia, né, mas fala de todos os elementos que ainda hoje é feito, né? Que fala que é pão, né, e vinho. Veja, não é um suco de uva, né? É pão, né, e vinho. E veja, esse pão, depois da ação de graças, depois da oração do verbo, o que é que São Justino vai dizer? É a mesma carne e o sangue daquele mesmo Jesus encarnado, né, que se encarnou para a nossa salvação. Né? É a fantástica fé católica. Podemos afirmar isso com muito, né, orgulho, de dizer assim, puxa vida, eu estou em comunhão com o verdadeiro corpo de Cristo, com o verdadeiro sangue de Cristo. Quando é feita essa oração do verbo, o alimento sobre o qual é dita a ação de graças, né? Alimento de que, por transformação, se nutrem nosso sangue e nossas carnes. É a carne e o sangue daquele mesmo Jesus Cristo encarnado. Que coisa fantástica, né? Esse texto de São Justino, que entre nós se chama, né, Eucaristia. E não é lícito participar desse alimento, aquele que não crê. Né? Só é lícito participar desse alimento aquele que crê ser verdadeiro o que foi ensinado pelos apóstolos, pela igreja. Não é lícito participar dele, senão aquele que crê ser verdadeiro o que foi ensinado por nós. Ou seja, né, aquele que não crê, não é lícito participar desse alimento, porque está comendo e bebendo a sua própria condenação. Não tomamos, né, esse alimento como pão e bebida comuns. Não é um alimento, né, comum. A aparência é de pão, o gosto é de pão. O vinho continua com aparência e gosto de vinho, mas toda a sua substância se transforma no corpo e no sangue do Senhor. E, meus irmãos, quantos milhares e milhares de milagres, né, eucarísticos. Eu citei aqui um texto de São Justino, mas existe uma infinidade de textos, né, de relatos de milagres eucarísticos ainda hoje, que a ciência não consegue, né, explicar. Então, meu amigo, é puramente verdade, né? O pão se torna corpo de Cristo, o vinho se torna sangue de Cristo. Isso é, né, a fantástica fé católica. Milhares e milhares, repito, né, de milagres eucarísticos mundo afora. Se você duvida, pesquisa aí sobre milagres eucarísticos. Em qual outro lugar do mundo, em qual outra fé do mundo se tem tantos milagres quanto os milagres, né, eucarísticos da Igreja Católica, Apostólica Romana? Está aí para todo mundo pesquisar. Né?
Ah, você quer duvidar? Pesquise antes, se aprofunde, né? Estude antes sobre a Eucaristia, veja os grandes milagres eucarísticos mundo afora. E você vai entendendo, né, a beleza da fé católica. E é isso que está, né, atraindo de volta aqueles que se aprofundaram um pouco mais no estudo, estão sendo encantados pela fantástica, né, fé católica, estão retornando para casa, porque em nenhum outro lugar do mundo tem a presença real de Cristo na Eucaristia, né, e no vinho consagrado. Depois da oração eucarística, do sacerdote devidamente ordenado, como a gente vê aqui, né, depois dessa oração do Verbo, por esse presidente, devidamente, esse presidente que fala aqui, né, é o sacerdote que preside, né, a Eucaristia, aquele alimento se transforma na carne e no sangue do próprio Jesus Cristo, né, encarnado. E essa fé não é de hoje, beleza, meus irmãos? Então, essa primeira parte que eu quis te mostrar sobre a fantástica fé católica, sobre essa beleza da fé católica. Depois vamos gravar um vídeo, uma segunda parte, mostrando um texto nas Sagradas Escrituras e analisando versículo por versículo, para ver se bate com o texto de São Justino ou não. Você vai ver que coisa fantástica. Então assista esse vídeo, né? Espero que você tenha assistido esse vídeo inteiro. E também fica aí no aguardo da segunda parte, né? Do segundo vídeo sobre este assunto, a fantástica fé católica, né? E a Eucaristia. Se você, meu irmão, não é inscrito nesse canal ainda, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário, né? Compartilha aí essa mensagem com outras pessoas. Deixe também um like aí, né, para fortalecer o nosso canal. E assim essa pregação e assim, né, essa mensagem vai aí ao mais longe, né, possível. E muito obrigado e fique com Deus.